Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo essa aula, né? Mas vamos lá, começar a aula de hoje, pedindo para Deus para que tudo corra bem, para que vocês entendam a matéria, né? E para que logo, logo nós estejamos juntos. Por gentileza, eu gostaria que vocês pegassem o livro de espanhol e abrissem ele na página 48, tá? Que hoje nós iniciaremos mais alguns estudos dentro dos pretéritos, mas no modo subjuntivo. Então, assim, para a gente fazer uma breve recapitulação, é de suma importância que vocês saibam a utilização adequada, a utilização correta dos modos, né? Porque a partir do princípio que você sabe o conceito e a empregabilidade correta dos modos, fica mais fácil você entender as situações até de aplicação, ok? Então, quando eu falo, por exemplo, em modo indicativo, eu estou falando de ação, estado, fenômeno da natureza, mais ações concretas, ok? Agora, quando eu falo do modo subjuntivo, eu estou no plano das hipóteses, ou seja, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Suponhamos, deseo que Leonardo viaje el mundo. Isso vai acontecer? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, ok? Então, ele vai muito além da mera condição. Ele vai, de fato, colocar em xeque essa questão de pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, ok? Então, vamos lá. Passando agora a aula, né? Fazendo um ajustezinho aqui na câmera. Ok, então vamos lá. Vamos começar aí com uma tirinha do Gatorro, que a mim me gusta muitíssimo, porque ele é como se fosse Garfield, só que em espanhol, né? Então, aí nós temos Agatha, quero que tu e eu seamos uno. E ele tá lá pulando, tal, né? Mega apaixonado pela Agatha. Que salgamos a passear cada 2 por 3, que gritemos nuestro amor a los 4 vientos. Que te parece? Ni 5 de pelota. Então, assim, ela deu um fora nele. Mas, ó, eu gostaria que vocês observassem esses verbos que eu estou grifando, ó. Seamos, salgamos, gritemos. Então, são ações, são verbos que estão conjugados numa hipótese, colocando a prerrogativa de pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E aí, no caso, não aconteceu porque a Agatha tá a carinha dela. Ela não está muito contente com a história. Logo, plano da subjetividade, não vai acontecer, né? Então, vamos lá. Vamos começar com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Retinha minha reta, né? Mas vamos lá. Bom, aqui vocês podem perceber de cara uma primeira situação que para nós falantes da língua portuguesa, né, do Brasil, não é algo que acontece. Olha, na primeira conjugação do verbo hablar, nós temos duas conjugações possíveis. Hablara, hablasse, hablaras, hablasses, comer, comiera, comiesse, vivir, viviera, viviesse. Então, primeira situação, ambas as conjugações estão corretas, estão adequadas. Aí vocês podem perguntar, professora, mas qual é a mais certa? Não tem mais certa ou mais errada, porém, a mais usual é com essa terminação, hablara, ok? E aí, ó, nós temos, ambas as formas estão corretas, né? Como eu havia dito. Elas são usadas, né, para ações passadas. Algo que você tinha por costume fazer, mas não faz mais, muito parecido com o modo indicativo, né? O pretérito imperfeito do indicativo. Mas aqui a gente tem ações que você teria por costume fazer se elas tivessem acontecido. Sempre lembrando desta prerrogativa do subjuntivo. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, olha só, a forma verbal. Ojalá fuera Navidad. Desejo muito que talvez fosse Natal.
Ojalá é uma expressão, desejo que, tomara que, ela é muito utilizada com modo subjuntivo, tá? E ela também, ó, pode se referir a ações presentes ou futuras, óbvio, dependendo do contexto. E aqui, ó, le he dicho que me pagara hoy. Eu te disse para você que você me pagaria hoje. Isso vai acontecer? Do jeito que tá ali, eu acredito que não. Então, ela tá falando de algo presente. E quando a gente fala ojalá fuera Navidad, futuro. Até porque nós estamos, né, iniciando o mês de maio. Então, ó, aqui tem mais algumas situações, né? Elas estão descritas na página 49. Se vocês quiserem ir grifando as partes importantes também ajuda bastante. Então, ó, o pretérito imperfeito do subjuntivo é principalmente usado para expressar incertezas, arrependimentos, desejos improváveis e recomendações. Sempre partindo desse pressuposto, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, tá? E conselhos que deveriam ser realizados no passado, ou seja, algo que deveria ter sido feito e provavelmente não foi. Todos os verbos irregulares em pretérito indefinido do indicativo, ou seja, aquele passado que começou, acabou, morreu. Se eu digo, por exemplo, hoy me desperté a las 7 de la mañana, é algo que já iniciou, acabou, foi, tá? É esse tipo de pretérito. Conhecido também como passado histórico. A gente acabou de estudá-lo, eu acho que há 2 unidades, né? Mais ou menos. Eles também, ou seja, as mesmas irregularidades verbais que a gente encontra no pretérito indefinido, elas continuam no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? E aí, ó, supiero, supiera, ou seja, e aí para a gente fazer uma recapitulação. O que é verbo irregular mesmo? Verbo irregular são aqueles verbos que sofrem uma alteração no radical da palavra, justamente onde não deveria acontecer, ok? E aí, ó, nós temos aqui a conjugação mais utilizada, ó, para os verbos primeira, segunda e terceira conjugação. E aí a parte boa é que essa terminação, sendo regular, ela cabe para as 3 conjugações. Agora nós temos alteração aqui, ó. Cantar, cantara, cantasse, beber, bebiera, bebiese, vivir, viviera, viviese, tá? Então, alteração aqui que a gente acrescenta o E, ok? E aí, ó, selecionamos, né, a terceira pessoa do plural do pretérito indefinido, ellos cantaram, e aí ele fica, essa alteração vocálica, ela passa também para o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, o que eu quero que vocês guardem? Pretérito imperfeito do subjuntivo fala sobre ações do presente ou do futuro, expressa incertezas e vai depender de como ela vai estar empregada no contexto, tá? Tem 2 conjugações verbais possíveis, ó, 2 terminações, ara e asse. A mais utilizada é a com a terminação ara, mas não impede de vocês utilizarem a outra também, até porque quando a gente fala em conjugação verbal, é justamente essa prerrogativa que a gente quer passar, né? Por que você precisa saber os tempos verbais ou ainda caminhar dentro dos tempos verbais? Para que você consiga interpretar um texto de maneira adequada. Então, você saber esses 2 tempos verbais é importante para quê? Principalmente para que você consiga identificar esse pretérito imperfeito e principalmente que ele está no modo subjuntivo, tá? Então, e sempre lembrar, mas modo subjuntivo ou ainda pretérito imperfeito, incerteza, arrependimento, desejo, improvável, aí lembra da tirinha do Gaturro, recomendações e conselhos que deveriam ter sido feitos, mas não foram, ok? E aí, na próxima página, ele já traz pra gente também, lá na página 50, o pretérito perfeito do subjuntivo. Então, vamos recapitular um pouquinho do pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo, qual é a formação dele? Vocês lembram? A gente tem o verbo haber conjugado em presente do indicativo mais o particípio do verbo principal, ok?
O pretérito perfeito do subjuntivo é a mesma coisa, só que ao invés dos verbos, né, no caso do verbo haver estar conjugado em pretérito, em presente do indicativo, ele vai estar, ó, aqui embaixo, em presente do subjuntivo. Ok? Então, qual é o uso, né? Qual é o conceito desse pretérito perfeito? O pretérito perfeito do subjuntivo ou pretérito perfeito composto, por que composto? Dois verbos, né? Um verbo auxiliar mais um verbo, e no caso, no particípio. E é usado após certas expressões em orações que indicam ações finalizadas que seguem vinculadas no presente, ao presente, ou ações que serão finalizadas no futuro. Qual que é mesmo o conceito do pretérito perfeito do indicativo? É um passado que começou em algum momento e ainda desenrola, não é isso? Se eu digo, por exemplo, eu he estudado muito, eu tenho estudado muito, eu comecei a estudar em algum momento da minha vida. Não tenho essa determinação, mas eu ainda continuo estudando. Ou seja, é algo que começou lá atrás e ainda se desenvolve no presente. O raciocínio é o mesmo, por isso a importância do modo. Coisas que deveriam acontecer, que seriam realizadas, entendeu? Então, ó, certas expressões em orações que indicam ações finalizadas que seguem vinculadas ao presente. E aí, ó, exemplo. No creo que el perrito de Julia se haya muerto. Não acredito que o cachorrinho da Júlia tenha morrido. Quando isso aconteceu? Não sei. Quando me disseram? Não sei também. Então, é algo que desenrola, ok? Que, ó, tá falando exatamente aqui. Ações finalizadas, porque o cachorrinho morreu, mas que segue vinculada ao presente, que foi o momento que a pessoa ficou sabendo, tá? E aí, ó, a conjugação do pretérito perfeito no modo subjuntivo é muito simples. Basta acrescentar o verbo auxiliar haber, ó, que foi o que eu acabei de dizer, conjugado em presente do subjuntivo e depois acrescentar o particípio do verbo principal. Particípio, conjugação, né? Ou melhor, terminações para os regulares. Atenção aos particípios irregulares, tá? Terminação ado e ido, ok? Então vamos lá. Essas são as conjugações do verbo haber em presente do subjuntivo. Então temos haya, hayas, haya, hayamos, hayais e hayan. Hablado, a terminação, aprendido, vivido. Ok? E aqui, ó, nós temos os particípios irregulares, ou ainda aqueles verbos que eu tenho duas prerrogativas de particípio. Só que aí é como mais ou menos, ó, essa parte aqui de baixo, impresso, imprimido. No português, né, falado, a gente não, mas é muito mais aceito o impresso do que o imprimido, embora saibamos que os dois estão corretos. No espanhol é a mesma coisa, tá? Então, prefiram usar frito do que o freído e o impresso no lugar de imprimido, tá? Não quer dizer que vocês também não possam utilizar, porque pode, mas a gente tem a questão da aceitabilidade, né? Para fala mais formal, mais adequada. E aí nós temos abierto, dicho, escrito, hecho, frito, impresso, muerto, puesto, visto, provisto ou proveído. Aqui a mesma coisa, provisto, tá? Suscrito, subscrito, que a gente tem P, visto e vuelto. Então, tomem cuidado com os particípios irregulares, ok? E aí aqui um exemplo. Em caso de que nadie te haya dicho esto hoy, importas, vales la pena. Esa ropa te queda genial, tienes una sonrisa preciosa, tu peso es el adecuado, te quiero. Então, ó, haya dicho, se ninguém te disse hoje. Então, é esse o emprego que o pretérito perfeito tem, tá? Então, agora vamos praticar um pouquinho. Bom, vamos completar essas frases conjugando o verbo em pretérito imperfeito do subjuntivo. Nos alegramos que estar estudando. Como é que fica o verbo estar? Estuvieras, no caso, porque é tu, né? Ou estuviesse. Letra bonita, né? Só que não.
Mas é horrível escrever de mouse, gente, mas vida que segue. Me gustaría que hicieran, são ellos, né? Hicieran ou hiciesen, também estaria correto. Hicieran las camas más rápido. Te dije que no trajeras más vino. E aqui, ó, pretérito perfeito composto. Lembrando da formação, verbo haber conjugado em presente do subjuntivo, mais o particípio do verbo principal. La professora dará os resultados quando ella haya... Ah, bonito, hein? Corregido. Todos los exámenes. Es posible que los trabajadores hayan, são eles, né? Os trabalhadores, hayan cometido un error. Y no creo que nosotros hayamos molestado a alguém. Lembrando que molestar é aborrecer, tá? Então, aqui sempre tem uma seguinte pergunta para mim. Mas, professora, como eu sei para qual verbo eu vou conjugar o auxiliar? Gente, quando nós falamos de verbos que são compostos por um verbo auxiliar mais um verbo em uma das formas nominais do verbo, ou seja, infinitivo, gerúndio e particípio, o verbo que vai ser flexionado, ou seja, que vai concordar com o sujeito da oração ou o interlocutor, sempre será o verbo auxiliar. E aqui, no caso, é o verbo haber. Então, o haber é que vai sofrer a flexão verbal. É ele que vai ser adequado ou para yo, né, sujeito da oração, ou para ele, ella, usted, que é, no caso, o meu interlocutor. Ok? Então, atenção nisso. Bom, e aqui tem as respostas, né, porque a letra da professora não tá lá, aquelas coisas. Então, nos alegramos de que estuvieras estudiando. Me gustaría que hicieran las camas rápido. Te dije que no trajeras más vino. E pretérito perfeito do subjuntivo. La profesora dará los resultados cuando haya corregido todos los exámenes. Es posible que los trabajadores hayan cometido un error. No creo que nosotros hayamos molestado a nadie. Ou a alguém, né? Então, assim, gente, essa foi a aula de hoje, mas como a vida não são flores apenas, né? Tarefas, óbvio. E aí nós temos, né? Peço para que vocês façam das páginas 46 a 53, lembrando que é a unidade 6, tá? Inteira, como a gente tem, né? Por costume. Eu gostaria que vocês fizessem a compreensão, presta atenção, não é uma tradução. É uma compreensão do texto das páginas 52 e 53, tá? Que o título é Por la vida tecno bajo la edad de males en columna, ojos y manos. O que é uma compreensão? Ler, entender e escrever o que entendeu. Não quero tradução do texto, tá? Porém, vocês terão que ler o texto, óbvio, e eu gostaria muito que vocês procurassem no dicionário aquelas palavras que vocês não entenderam, tá? Porque isso faz parte do arcabouço teórico, né? Daquilo que a gente está montando já ou melhor, desde o 9º ano, né? Mas montando para que vocês façam a prova do Enem sem problema nenhum, ou qualquer outro vestibular, tá? E as tarefas deverão estar prontas para o dia 12. Não se esqueçam disso, dia 12 de maio, tá? E aí, assim, gostaria muito do empenho de vocês, porque eu tenho percebido que alguns alunos não estão fazendo tarefa. E assim, para não rolar aquele estresse, né? Tal, chamar papai, mamãe, avisar e tal, né? Passar por uma América e aquelas coisas todas. Gostaria muito que vocês fizessem, porque, gente, não adianta eu ficar falando aqui, dando aula e tal, se você não tiver o seu
empenho, né? Porque assim, é como eu estava dizendo, né, para a coordenação. Atualmente, nunca foi tão importante o jovem como protagonista do seu aprendizado. Então, a gente está aqui, está fazendo, né, as videoaulas, está explicando matéria, passando tarefas, dando, né, direcionamentos, mas se você não se empenhar, a gente não tem como fazer milagre, né? Então, assim, faz parte do processo, a gente entende que é uma situação difícil, e difícil para os dois lados, mas precisa fazer tarefa, tá? Então, assim, quero as atividades das páginas 46 a 53, mais a compreensão do texto, tá? Ler, entender e escrever que entendeu. E se tiver dúvida, tô lá no grupo do WhatsApp, né? Qualquer coisa, dá um grito que a gente acude. Bom, e aí, né, tem uma musiquinha muito bacana que é de um grupo de jovens, tipo. Como é que é o nome daquele pessoal mesmo? Eu esqueci, mas tipo boy band, que se chama CNCO, que é a música Se Vuelve Loca. É o espanhol falado no Equador, bem bacana mesmo, e é uma musiquinha, assim, bem tranquila. Vou colocar aqui um pouquinho para vocês ouvirem, que eu já deixei no ponto a música. E a batida é bem bacana também. São jovens, né? E aí segue a música. Então, assim, gostaria que também vocês pegassem a letra e vissem, né, lessem e tal, tivesse dúvida de vocabulário também, procure, que lá no último slide eu coloquei para vocês. O dicionário que a gente sempre utiliza nas aulas, né? E é isso por hoje, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.